Amados, a paz de Cristo para todos nós. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao tema História Eclesiástica, ou seja, a história da igreja, e hoje vamos falar sobre a extensão da reforma de Lutero, ali nas regiões ali da Europa. Mais precisamente hoje vamos falar da Suíça. Suíça é aquele país que ficava ali ao sul da Alemanha e ficava ao norte ali da Itália, ou seja, ficava bem no meio, né? Aqui estava a Alemanha, aqui no sul estava a Itália e no meio aqui ficava a Suíça. Então hoje vamos falar de como se deu a reforma ali nessa localidade, né, na Suíça. Amados, vamos aqui falar para os irmãos, a gente tem uma panorâmica. A Suíça, ela era assim uma espécie de confederação de várias cidades, né? Chamada cantões. Essas cidades se chamavam cantões. E cada cidade ou cada cantão tinha ali uma certa autonomia, né? Tinha suas próprias leis, seus próprios costumes, ligados mais ou menos ali pela língua, né? Como eu falei, o norte da Suíça era de língua alemã, e aí o sul da Suíça, que ficava já mais próximo à Itália, aí esse falava, era francês. Então havia essa mescla de idiomas ali, mas de uma certa forma era justamente isso ali que os mantinha mais ou menos ali culturalmente aproximados nessa questão da língua. Eles falavam alemão e falavam também o francês. Hoje nós vamos falar de um padre, né, chamado Ulrico Zwinglio, né? Zwinglio, amados, ele foi um reformador, né? Infelizmente um reformador até esquecido, né, em relação assim a importância dele e a obra que ele fez realmente ali na Suíça. Ele vai terminar sendo assim ofuscado, né, por Calvino, ofuscado também. Na época dele, ele foi ofuscado por Lutero. E, posteriormente, ele vai ser ofuscado por Calvino. Que Calvino, de fato, veio a fazer uma obra mais abrangente do que a dele. Mas isso não desmerece de maneira alguma. Calvino é uma figura, assim, importantíssima na história da Reforma Protestante, né? Talvez também, amados, essa questão de não falarem, assim, muito de Zwinglio, né? De Zwinglio, é porque ele viveu pouco, né? Para os amados terem uma ideia, Lutero vai morrer ali com 60 e poucos anos de morte natural, e Zwinglio, ele vai morrer, ele não tinha nem 50 anos, né, quando ele morre, e vai morrer assim de uma forma muito trágica, muito terrível, né? A morte de Zwinglio vai ser uma morte muito terrível, e quando ele ainda era muito jovem. Amados, a teoria de Zwinglio, né, nós vamos ressaltar aqui. A teoria de Zwinglio, a teologia de Zwinglio, ela era assim, focada mesmo nas escrituras sagradas. Tanto é que daquelas 5 solas de Lutero, né, só a fé, só Cristo, só a graça, só a glória a Deus e só Cristo, Zwinglio ali, ele vai se apegar assim, com mais ênfase em 2 solas. Quais eram? A sola escritura, ou seja, somente as escrituras, e tudo é para a glória de Deus, ou seja, tudo para a glória de Deus. Ele entendia que tudo mesmo, tudo, fosse a economia, fosse o exército, fosse a cultura, fosse a vida. Então, tudo que fosse feito para a glória de Deus, né? No caso aí, Zwinglio já vai, tipo assim, estender um pouco mais essa visão do que seria a glória somente a Deus. Pois bem, ele nasce ali, amados, em 1484, ele nasce dia 1º de janeiro de 1484, ele era mais novo do que Lutero, ali menos de 2 meses, porque Lutero nasceu ali dia 10 de novembro de 1483, então o Zwinglio nasceu ali menos de 2 meses depois, né, de Lutero. Zwinglio, ele foi altamente influenciado, né, por a língua grega que estava em alta naquela época, a questão do Renascimento que eu já mencionei, a questão ali da Idade Moderna, o modernismo realmente já estava chegando ali naquela época, também isso vai influenciar a formação, vamos dizer assim, cultural de Zwinglio. Zwinglio era leitor de Erasmo de Roterdã, Zwinglio era muito versado no grego, ele
Aliás, ele chegava mesmo a ser um profundo conhecedor do grego. Inclusive, ele dava aula de grego. Ele vai ser a conversão dele não vai ser assim tão dramática quanto foi a conversão de Lutero. A conversão de Zwinglio vai ser uma conversão assim mais gradativa. É, e aí, quando posteriormente, amados, em 1516, Zwinglio é ordenado padre, né? E veja bem, olha só, um padre que conhece o grego. A gente já podia começar a desconfiar que isso não ia ficar assim, não ia dar muito certo para o papismo. Por quê? Porque alguém que conhece o grego, né, como de fato aconteceu com todos os outros, fatalmente chegava nas escrituras sagradas que eram escritas em grego, né? E também já tinha a questão ali de Erasmo de Roterdã, tem inclusive escrito também o Novo Testamento ali, então tudo isso estava contribuindo para aqueles padres, né? Padre que conhecia o grego, padre que não era analfabeto, padre que não dizia a missa ali em latim decorada, porque nem ele próprio sabia o que estava dizendo, mas qualquer outro padre que fosse assim esclarecido, e principalmente que tivesse conhecimento do grego, fatalmente chegava nas escrituras. Quando ele chegava nas escrituras, nos evangelhos, que ele lia, que ele via que não tinha nada a ver aquilo que a igreja romana estava preceituando ali para as pessoas, fatalmente aquele padre ia assim, né? Ia assim sair do papismo, ia assim sair dessa doutrina pagã realmente da Igreja Católica, né? Então, amados, o que acontece? Assim que Zwinglio, né, é ordenado, em 1516 ele é ordenado, vocês prestem bem atenção que a pregação de Lutero, as famosas 95 teses, ainda iam se dar, né, que foi em 1517. Então, em 1516, Zwinglio é ordenado padre, né? Pois bem, só ressaltar aqui, amados, um pouco, que Zwinglio, essa pregação dele, desde o início, assim, uma pregação reformada, não que ele tivesse tido, assim, influência pessoal de Lutero, porque, como eu disse, a reforma propriamente dita de Lutero nem tinha acontecido isso, e as missas de Zwinglio já eram um pouco diferentes, aliás, bem diferente, assim, para o gosto, por exemplo, do papado, né? Por quê? Ele, ao invés dele se prender ali, naquela coisa ali que vinha já determinado, o que o padre tinha que dizer na missa, ele costumava pregar direto da Bíblia. Ele rejeitava aqueles escritos que já vinham escrito lá de Roma para ele dizer, ele rejeitava aquilo ali e começou a pregar, falar direto da Bíblia para os seus ouvintes ali. Pois bem, e é interessante, amados, que quando ele tem contato ali com a Bíblia, que aí ele vai adotar essa visão de somente as escrituras, Zwinglio ele vai ser assim mais radical, vamos dizer assim, do que Lutero. Por quê? Porque embora Zwinglio, por exemplo, fosse um músico, né, e um músico de muito talento, Zwinglio tirou todos os instrumentos musicais de dentro da igreja. Por quê? Ele dizia o seguinte, ele foi olhar na igreja primitiva lá e disse, escuta, lá no tempo de Pedro, de Paulo, tinha alguém aqui tocando guitarra, tocando tambor, tocando... Não tinha não. Então é para tirar os instrumentos dentro da igreja. Também ele tirou aquelas vestes talares, assim, aquelas vestes sacerdotais que os padres usavam. Ele não pregava com aquelas vestes, né? E outra coisa, pior ainda, né? Pior ainda para o papismo. Ele começou a encrestar com as imagens, né? As imagens dentro da igreja. Então, amados, isso vai chegar assim um ponto, né? Vai chegar um ponto que fatalmente Zwinglio iria sim se apartar do romanismo, como de fato se apartou. Então, ele era, né, um tremendo pregador, por conta disso, dessa visão dele que ele tinha, dessa visão bíblica que ele tinha, ele vai arrumar muita confusão ali com o Papa. E outra coisa, naquele tempo o Papa estava arregimentando jovens, e às vezes até crianças, para ir para aquelas cruzadas lá, aquelas guerras sem sentido. Aí o que Zwinglio falou? Zwinglio pregou contra isso, disse, olha, tudo bem que se participar de uma guerra, mas por uma questão de honra, por algo realmente que seja justo. Não para alguém chegar aqui, pegar os jovens da Suíça, pegar a criança da Suíça, por conta de dinheiro, alugar um exército aqui, levar para lá, muitos nem voltam, e os que voltam mutilados, em troca de quê? A gente nem sabe o que eles foram fazer lá. Então, amados, vejam bem que o Papa cada vez mais com as orelhas em pé, né, por conta de Zwinglio.
E tem mais, Zwinglio também pregava contra as indulgências. O que é que Zwinglio dizia? Dizia, olha, a salvação é de graça. Não tem essa história de pagar ninguém para tirar do inferno, não. Então, enquanto isso, né, vamos aqui ressaltar, irmãos, que Zwinglio estava já pregando isso na Suíça, enquanto Lutero ainda ia pregar suas teses lá. Lutero também já estava caminhando nesse aspecto, mas de uma certa forma, Zwinglio ali já estava no mesmo caminho e de uma forma totalmente independente do que estava acontecendo ali na Alemanha, né? Então, ele vai ser padre ali, amados, entre 1516 e 1518, ele vai ser padre ali. Então, quando chegou em 1519, ele foi indicado por conta que a pregação dele, ele tinha uma oratória muito boa, ele era um pregador, assim, ele tinha uma eloquência realmente, assim, muito alargada. Então, ele vai ser indicado para assumir ali, para ser padre, na principal igreja de Zurique, né? Na principal igreja católica de Zurique. Isso foi em 1519. Mas, no dia que ele vai, né? Olha só, no dia que ele vai, né, inaugurar lá, a missa inaugural dele, aí chegou o papelinho lá para ele, aqueles papelinhos que até hoje na igreja católica tem, né? Você chega lá, já tá o papelinho ali para você seguir aquilo ali, o que vai ser dito ali. Ele pegou o papelinho, deixou assim de escanteio, né? Abre o Evangelho de Mateus e prega no Evangelho de Mateus. A igreja já viu isso como um desafio, né? A igreja já viu isso como um desafio. Aí, amados, enquanto isso, mas por que aí alguém pode estar perguntando, mas por que a igreja não agiu logo assim, logo, né? Amados, estava vendo naquela época a peste negra, né? O Papa, ele não foi assim tão ousado, por exemplo, como o Bolsonaro, que faz umas trocas assim muito importantes durante uma pandemia, né? O Papa ali, como estava havendo uma pandemia naquele tempo ali na Europa, a Europa estava passando pela peste negra, então o Papa não quis assim mexer com essas questões, assim vamos dizer, naquele momento, o mais importante seria realmente fugir ali da peste negra, né? Mas o que vai acontecer? Em 1519, quando Zwinglio, né, foi ordenado padre nessa igreja, na principal igreja de Zurique, a peste que já vinha assolando a Europa, né, chegou ali em Zurique, chegou na Suíça. Aí o que aconteceu, né? Quando a peste chegou lá, a doença chegou lá, os que podiam correr, que tinha para onde correr, correram. E principalmente os primeiros que correram foram todos os padres e todos os médicos correram de lá, né? Ficou quem? Ficou Zwinglio, né? Zwinglio não correu. Zwinglio ficou lá. Zwinglio, inclusive, pegou a doença, né? Quase morreu, né? Mas permaneceu. Há quem fale até que Zwinglio teria acontecido com Zwinglio uma EQM, uma experiência de quase morte, e que após isso ele sai muito fortalecido espiritualmente. E depois, amados, que terminou a peste ali, venhamos e convenhamos. O povo pensou assim, ora, todos os outros padres correram com medo, os médicos correram com medo, só esse aqui ficou, Zwinglio ganhou o respeito das pessoas, né? Aí o que acontece? Aí assim que terminou a peste lá em Zurique, chegou a quaresma, né? Aí o que acontece? Aí o povo ali, amado, todo mundo já empobrecido, não tinha nada, não tinha guardado nada ali. O que tinha para comer era salsicha. O povo tinha para comer salsicha. E o povo comeu salsicha. E Zwinglio viu eles comendo salsicha. E Zwinglio não fez nada, né? Zwinglio não excomungou eles, Zwinglio não repreendeu. E isso chegou aos ouvidos do Papa, né? Então, por conta disso, o Papa, né, vai ficar, dessa vez o Papa vai realmente ficar muito irado com Zwinglio, né, por conta disso. E outra coisa, amados, aí Zwinglio responde o seguinte, olha, eu li lá em 1 Coríntios 8, versículos 7 e 8, que o apóstolo Paulo diz o seguinte, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos, ou seja, comida e nada é a mesma coisa. Então, amado, o Papa vai ficar com muita ira, né, de Zwinglio por conta disso. E tem mais, o Zwinglio logo também já substitui aquela missa, né, aquela coisa enfadonha, né, aquela coisa mais ou menos assim, que era dita em latim, né, que os padres costumavam dizer em latim, que era mais ou menos assim, amados, né, uma coisa sem pé e sem cabeça, ninguém entendia o que estava dizendo, o padre, muitas das vezes, nem o próprio padre sabia o que estava falando, mas era assim, alguma coisa tão com sentido quanto dizer assim, hoje é sexta, amanhã é sábado e depois é domingo. Amém.
Hoje é sexta, amanhã é sábado e depois é domingo. Amém. Então ninguém aguentava mais isso. Zwinglio vai tirar esse negócio dessa missa e vai instituir um culto de adoração a Deus, né? E outra coisa, ele tirou a missa, ele falou assim, missa, o que é missa? Missa é sacrifício, é sacrificar Jesus novamente. E isso não só é permitido, não é permitido, como isso é condenável, porque lá em Hebreus, no capítulo 6, em 1 Pedro, né, primeiro livro de Pedro ali, no capítulo 3, versículo 18, né, diz que Jesus foi sacrificado uma única vez e que ninguém mais repetisse esse sacrifício, porque aquele que repetisse esse sacrifício era passivo de condenação eterna. Gente, eu tem hora que fico assim pensando, assim, qual é o sentido de se acreditar nessas práticas, né? Porque vamos imaginar que, como os padres, os católicos dizem, Pedro foi o primeiro papa, a visão deles, né? Pedro foi o primeiro papa. Então, por que não escuta Pedro, né? Pedro proíbe missa. Pedro diz que aquele que sacrificar Jesus novamente, né, é digno de condenação. Ué, se missa é um sacrifício de Cristo, dizem ele que é o corpo presente ali de Cristo, sacrifício de Cristo ali, eles estão debaixo de condenação, né? Estão debaixo de condenação. Então, amados, com muito carinho, assim, pelos amigos que, porventura, estejam vendo esse vídeo, sejam católicos, por favor, obedeçam o primeiro papa de vocês, que é Pedro, não é? Pedro não foi o primeiro papa, né? Então, faça o seguinte, obedeça o que Pedro disse, né? E veja lá o que ele escreveu no primeiro livro que ele escreveu, no capítulo 3, versículo 18, e veja se há algum sentido em se manter missa. Missa é sacrifício. A palavra missa significa sacrifício. E sacrifício, repetir o sacrifício de Jesus é proibido e condenável. Pois bem, amados, então, nessa época, né? Zwinglio, assim, chuta o pau da barraca mesmo, né? Manda tirar tudo quanto é de imagem, de escultura de dentro da igreja. Porque a igreja católica tinha, assim, tipo, a justificativa dela, tinha botado aquelas imagens lá, assim como uma forma didática das pessoas aprenderem. Já que as pessoas não sabiam o latim, por que então que não ensinar na língua deles, né? Então, já que as pessoas não sabiam o latim mesmo, então botou aquelas imagens lá para representar os ensinos. Aí o povo que também não tá entendendo nada daquilo ali, não custou muito, começou a adorar aquelas imagens, fazer pedidos para aquelas imagens, achar que aquelas imagens tinham algum tipo de interseção entre Deus e os homens. O povo ignorante, coitados, sem saber, se enveredaram por aquela idolatria, né? Foi o que aconteceu realmente. Mas o que acontece? Quando o Zwinglio ali chutou o pau da barraca mesmo, disse, olha, essa história de padre solteiro, de freira aí, que muitas delas foi botada aqui dentro, foi na marra, nem queria, foi os pais que empurraram essas freiras aqui, é para casar, quem quiser casar, pode casar. Quando disse isso, mano, pode ter certeza que aí ele foi excomungado lá, o Papa já cortou ele da igreja, tudo. Então o Zwinglio agora é um reformador mesmo, é um protestante, né? Pois bem, em 1523, irmãos, né, em 1523, ficou aquele cisma ali na cidade de Zurique. Então foi ali feito uma espécie ali de debate para saber se a cidade de Zurique ela ia continuar protestante ou se ia permanecer no catolicismo. Então fizeram um debate ali, de um lado estava Zwinglio e do outro era para ver os padres católicos, né? Nenhum padre católico apareceu, que não eram doidos, né? De aparecer para debater com o Zwinglio, um sujeito que conhecia o grego, conhecia as escrituras, conhecia os humanistas. Os padres do outro lado não compareceram e a cidade permaneceu, volta não, a igreja, a cidade de Zurique, que tinha sido católica, ela agora ia ser protestante. Pois bem, nessa ocasião, Zwinglio achou, né, que aparecia alguém lá para debater com ele, e Zwinglio vai preparar 67 artigos, né, parecido com as 95 teses de Lutero, só que muito mais avançados, né, esses artigos de Zwinglio eram muito mais avançados, né, muito mais protestantes, né, porque amado Zwinglio fazia aquilo que ele chamava de o teste das escrituras, né. Ele dizia assim, olha, eu começo a testar cada doutrina por essa pedra de toque, né, que era a Bíblia Sagrada.
Se o que eu ensino aqui passar no teste, eu continuo ensinando e eu aceito isso aí. Agora, se não passar no teste, aquilo que for para ensinar, não passar no teste das escrituras, eu rejeito. Era isso que Zwingli dizia, né? Isso aí, esse teste, né, da Bíblia ser a pedra de toque, servia para tudo, irmãos, para adoração, para música, né, para a questão das imagens, para o casamento lá de padres, etc e tal. Então ele falou assim, olha, se a Bíblia aqui, se a Bíblia não está mandando fazer isso aqui, eu não vou fazer. Eu só vou fazer se a Bíblia disser que é para fazer. Pois bem, o que acontece, irmãos? O que acontece? Nesses 12 anos que Zwingli ali, ele ficou como padre ali como padre, posteriormente já como pastor mesmo, que ele vai romper com o papismo, né? Ele vai ter ali muitos problemas, né? Olha só, uma parte ali daquela cidade achava que Zwingli era muito devagar, porque tinha aqueles radicais mesmo que queriam partir mesmo para, sabe assim, por tudo ou nada, né? E Lutero também teve problema com esses radicais, porque sempre acontece esse tipo de coisa, a gente vai ver lá na frente, amados, o que vai acontecer, qual vai ser o movimento radical mesmo, né? Que posteriormente hoje deu origem aos batistas, né? Mas naquela época foram os anabatistas. Foi esse movimento radical mesmo. Mas por enquanto esse movimento radical não apareceu ainda, né? Mas já estava dando aqui sinais de que apareceria, né? Que eram justamente essas pessoas que acusavam Zwingli ser muito devagar nessa reforma, né? As pessoas queriam assim uma coisa assim mais, vamos dizer assim, mais robusta, né? Mais revolucionária. Pois bem, quando, amados, vai haver um episódio, né? Zwingli e Lutero vão se encontrar. Isso era mais ou menos, foi em 1529, né? Eles se encontraram. Por que eles vão se encontrar? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Irmãos, em 1529, ali no dia 19 de abril de 1529, houve a chamada Dieta de Spira, né? O que foi a Dieta de Spira? Ora, mas quando Lutero pregou lá com martelo aquelas teses, ninguém foi chamado de protestante, não. Protestante, essa palavra protestante não existia ainda não, né? Nem mesmo quando Zwingli começou ali a ensinar e a agir fora do papismo, Zwingli não era chamado de protestante, não. Protestante vai ser por conta dessa reunião que houve ali, dia 19 de abril de 1529, né? E o que foi isso? Ora, Lutero tinha havido a reforma, né, de Lutero, e na época o imperador Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Germânico, né, Império Alemão, ele era católico. Carlos V era católico, né, o imperador era católico. Então, o que aconteceu? Num primeiro momento, em 1526, o que Carlos V falou? Disse, olha, essas regiões aí que já for protestante, fica protestante, quem não for, fica católico, e quem for católico não perturba quem é protestante, e quem é protestante também não vai pregar para católico, cada um na sua. Beleza, todo mundo aceitou. Só que quando foi em 1529, o Papa pressionou Carlos V, que era para Carlos V banir, proibir o protestantismo. Aí o que Carlos V fez? Chamou os príncipes, né, como se fossem os prefeitos daquelas cidades que tinham aderido ao protestantismo, chamou eles nessa dieta de Spira, essa reunião de em Spira, chamou eles e falou o seguinte, olha, é para acabar com essa história de protestante, é para voltar todo mundo a ser católico. Nessa hora, aqueles príncipes que vieram dessas cidades protestantes, pegaram, baixaram assim o pescoço e disseram, pode cortar meu pescoço. Eu protesto contra isso. Pode cortar o meu pescoço, mas esse tipo de coisa eu não vou levar para o meu povo. Esse tipo de determinação eu não vou levar para o meu povo. Então, por causa desse eu protesto, aqueles príncipes foram chamados de protestantes. E todos que coadunassem com aqueles príncipes ali também eram chamados de protestantes. Então, essa foi a origem do nome protestante. Pois bem, o que acontece, irmão? Quando aconteceu isso, né, em 1529, Lutero sabia que a coisa não ia terminar ali, como de fato não terminou. Irmão, houve muito sangue correu, sangue de protestante correu assim, sabe assim, correu de quilômetros, né? Metros assim de sangue correndo. Porque só em 1555 ia ter uma trégua pequena, porque as mortes iam continuar, inclusive em 1572 ia ter a trágica noite da chamada Noite de São Bartolomeu, né? Quando 70 mil protestantes perderam a vida numa noite só. Pois bem, então Lutero,
Quando viu essa coisa da dieta de Espira lá, que os príncipes botaram o pescoço para cortar, né, protestando contra aquilo ali, Lutero pensou, isso não vai ficar só nisso. Então, Lutero vai chamar mais os reformadores ali, né, da época, né, eram 4, tinha Lutero, tinha Zwinglio, né, tinha também Colompádio, né, Colompádio ali de Basileia, tinha também o Bossero de Estraburgo, vai juntar esses 4 homens e um magistrado, um juiz, vai ali fazer a mediação, né, para eles 4 debaterem. Aí eles vão trazer ali vários assuntos, né, são 15 temas que vão ser debatidos, inclusive ali se falava de política, se falava de exército, se falava de cultura, se falava de muita coisa, né? Então, em 14 pontos ali, os 4 reformadores vão concordar, mas vai ter um ponto que eles vão discordar. Infelizmente, discordaram, e Zwinglio vai para um lado e Lutero vai para outro, né? Qual foi esse ponto? A chamada Eucaristia, né? Ou a Santa Ceia, como nós conhecemos, né? De 15 assuntos, eles divergiram nesse. Mas e qual foi eu acho que não sei se eu mencionei aqui no início, mas não sei se os irmãos estão ouvindo aqui um fundo musical, é o hino da Suíça. Pois bem, então na hora que chegou na Santa Ceia houve um impasse. Por quê? Qual eram as posições? A Igreja Católica, o que a Igreja Católica dizia? A Igreja Católica, ela pregava a transubstanciação. O que é a transubstanciação? O nome já diz, transformar. Então, eles creem que o pão ali, literalmente, vira carne. E o vinho ali, ou o suco de uva, literalmente vira sangue. Então, na cabeça de um católico, se você pegar ali naquela hora, pegar aquela taça lá que o padre bebe, né? Só o padre bebe, eu acho que o vinho é só para o padre, não sei se ele já distribui o vinho assim para os ouvintes que estão lá, para os fiéis, mas me parece que é só o padre que toma sozinho a taça. Então, na cabeça assim dos católicos, até hoje, né, eles acham que se pegar aquele vinho ali e levar para um laboratório tipo o SEIB, quando chegar lá que o laboratório for verificar aquele vinho ali vai ter plasma, vai ter glóbulo branco, glóbulo vermelho, vai ter plaqueta, porque ali é um sangue de fato. É isso que o papismo ensinava naquela época e ensina até hoje, né? E Lutero, o que que Lutero achava? Lutero não acreditava na transubstanciação. Ele acreditava na consubstanciação. O que é isso? Ele diz, olha, literalmente não é carne nem é sangue, mas a presença de Cristo é real ali no pão e no vinho. Zwinglio disse não, nem presença real e nem sangue real. Ali é pão mesmo, pão de padaria, ali é suco de uva mesmo. E outra coisa, é simplesmente ali, a ceia, é simplesmente um memorial para que nós nos lembremos que pelo sangue e pela carne de Cristo nos foi apresentado uma nova aliança. Qual seja essa aliança? A graça. Não estamos mais sob o jugo da lei, estamos sob o jugo da graça. Então, quando nós celebramos o corpo e o sangue de Jesus ali simbolizados no pão e no suco de uva, é simplesmente para nos relembrarmos dessa nova aliança que Jesus Cristo nos forneceu, nos proporcionou por conta do sangue e da carne dele. Quando Lutero escutou isso, com aquele estilo de Lutero assim, tipo arrasa quarteirão, ele falou assim, olha, eu prefiro tomar sangue com um papista aí do que tomar um mero suco de uva aí com um Zwingliano. Então, amados, nessa hora eles vão se dividir, se bem, amados, que a gente não foi bem uma divisão, porque eles nunca andaram juntos assim. A reforma na Suíça foi independente de Lutero. Ali eu acredito que foi tipo assim, perder a oportunidade de celebrar uma união, mas dizer que foi uma divisão, eles nunca andaram, vamos dizer assim, eles eram independentes, né, como eu disse desde o início aqui. Por bem, irmãos, aí já começa 2 ramos aí do protestantismo, quais sejam? Os luteranos e os reformados.
Nós, por exemplo, né, eu que sou da Assembleia de Deus, eu sou do ramo luterano ou sou do ramo reformado? Eu sou do ramo reformado. Por quê? Porque eu também creio que ali é simplesmente pão e simplesmente suco de uva que nós tomamos. Amados, Lutero, ele acreditava na presença real, tanto é que certa vez conta que ele estava servindo vinho e o vinho caiu no chão, caiu um pouco de vinho no chão. Ele lambeu o chão, porque ele não queria que alguém pisasse em cima ou que alguém passasse um pano de chão e limpasse ali, porque ele acreditava na presença real de Cristo ali no pão e no vinho, né? Pois bem, então ele se separa, amado, separaram, e Zwingli ali vai continuar o trabalho dele ali na Suíça, né? Aí, como eu disse, amados, aqui no início, Zwingli dizia o seguinte: olha, tudo é para a glória de Deus. Então, a visão cristã, ela tem que prevalecer na política, na economia, na educação, porque Zwingli ali, amados, ele achava assim que o evangelho é uma forma de transformar a sociedade como um todo, né? De uma certa forma, eu particularmente até creio sim que Zwingli tem razão, né? A visão evangélica, a visão cristã, a visão de Jesus, ela deve assim permear toda a nossa vida. Não é só a questão do culto, não é só quando a gente está tratando de assuntos teológicos, não. Eu acho que é em tudo realmente, os evangelhos, a visão evangélica, ela tem que prevalecer, né? Ou seja, tudo é para a glória de Deus. Nesse ponto eu até concordo com o Zwingli, sim, né? Pois bem, Zwingli, amados, ele não se omitia ali em nenhuma questão, né? Ele dava ali a opinião dele. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Houve ali, começou a haver na Suíça, como era de se esperar, mas as cidades que eram católicas, elas vão começar a fazer tipo um complô para atacar os protestantes, né? E o que acontece? Os católicos começaram a fazer uma aliança com o imperador. O imperador era católico. Então, quando vão fazer essa aliança, os reformados ali, os zwinglianos, já vão ficar com as orelhas em pé, porque só boa coisa não vai vir daí. Então, por conta disso, como eles tinham feito uma aliança com Carlos V, foi proposto ali às cidades protestantes que fizesse assim, tipo fizesse assim uma sanção econômica contra os católicos, ou seja, não comprar, não comprar deles, nem vender para eles, tudo. Zwingli, no primeiro momento, ele vai se opor isso aí, dizer, olha, por que a gente vai matar esse povo de fome? Por que a gente vai, tipo assim, induzir esse povo a uma revolta? Para que a gente vai fazer isso? Então, porque aquilo que se diz, amados, a morte, ela desata a solidariedade e a fome desata a loucura, né? Então, o Zwingli já sabia disso desde aquele tempo, foi contra fazer essa pressão toda em cima dos católicos, essa pressão mesmo de fome mesmo, porque ele temia que houvesse ali uma guerra civil, que terminou acontecendo, né? Aliás, irmãos, não vou me adentrar aqui, mas foi a mesma razão pela qual aconteceu a Segunda Guerra Mundial. A mesmíssima razão, né? Depois os irmãos pesquisem o que foi as sanções econômicas terríveis em cima da Alemanha após a Primeira Guerra, que veio a causar a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada, né? Como poderia ter sido evitado essa situação lá em Zurique, né? E o próprio Zwingli já anteviu isso, né? Pois bem, então, amados, quando os católicos ali vão se ver acossados ali realmente por essas sanções econômicas, os católicos vão invadir Zurique, né? Vão invadir Zurique. Quando invadiram Zurique, Zwingli, que não se omitia em nada, né? Ele foi para o pelotão de frente. Então, o que vai acontecer, amados? Isso era o ano de 1531. Zwingli vai ser morto em batalha, vai ser, inclusive, esquartejado. Zwingli vai ser esquartejado em 1531. Mas assim, amados, a influência dele não vai terminar aí. Ele, inclusive, poucas pessoas mencionam, né? Mas o sucessor de Zwingli foi um genro dele, Heinrich Bullig, que vai levar a obra de Zwingli adiante. Heinrich Bullig, ele chegou a escrever, amados, 12.000 cartas. 12.000 cartas, né? Ele escreveu. Esse genro dele vai viver até 1575, né? Ele vai ter ali uma obra muito grandiosa ali na Suíça, né? Muito grandiosa mesmo. Então, amados, o que acontece? Zurique ali, ele vai se tornar tipo assim uma agência de propagação ali do evangelho por conta dessas cartas aí de Heinrich Bullig, né? Então, o que nós podemos concluir, amados? Que a influência, né, desses homens, né, Zwingli, né, o Bullig, Calvino, ali na região ali da Suíça,
para o protestantismo, ela vai ser enorme, né? Posteriormente, na Suíça, amados, vai se formar uma escola ali, uma escola daquelas pessoas que estavam correndo, refugiados, foram refugiar ali na Suíça, correndo das perseguições nos outros lugares, ali na França, na Holanda, na Inglaterra, vão tudo correr ali para Zurique, né? Zurique ali, amados, Genebra, vão terminar se transformando em polos, assim, importantíssimos, né? De homens cultos que ali estavam. Então, por conta disso tudo, amados, o legado, né, desses homens, né, para o protestantismo é muito grande realmente. Ali vai se formar ali na França ali os huguenotes franceses, que são os protestantes franceses, vão receber influência ali da Suíça, né, de Zwinglio, de Bullig, de Calvino. Também ali os holandeses, né, vão receber essa influência, os puritanos ingleses, né, os escoceses. Ou seja, esse movimento aí na Suíça, ele foi fundamental, né, para a existência de tantas igrejas, né, protestantes, como são as igrejas que nós temos hoje, né? Então, devemos realmente muito, muito ali à Suíça por conta desses homens, né, afeitos realmente à obra do Evangelho, que sem temer a nada, né, nem mesmo as próprias vidas, como foi no caso ali de Zwinglio, né, esse grande reformador Zwinglio, Eurico Zwinglio, que não teve a vida dele como importante. Num primeiro momento ali na peste, os irmãos relembram que ele não fugiu da peste e ele não fugiu da guerra. E em tudo, ele permaneceu firme até a morte, como diz a palavra, permaneçamos firmes até a morte, porque aí teremos sim a nossa coroa de glória. Amém, meus amados? Na próxima agora vamos continuar ainda na Suíça e vamos falar agora sim de João Calvino ali em Genebra, já mais ao sul ali da Suíça. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Deus guarde. Qualquer dúvidas assim, quaisquer dúvidas que os irmãos tiverem, pode mandar as dúvidas pro meu zap, né, pro meu WhatsApp, e aí, na medida do possível, a gente vai respondendo, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Deus guarde em nome de Jesus e nos dê vitória, para que sejamos firmes e fiéis até a morte, em nome de Jesus. Amém.